Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises. Sabe aquela transição de testes empíricos, meio caóticos, que a gente faz na correria para uma metodologia de UX perfeitamente desenhada? Pois é, hoje a gente vai mergulhar exatamente nisso. É hora de elevar o nível de como as avaliações e pesquisas são conduzidas. Mas aí vem aquela pergunta de $1 milhão, né? Por que a gente gasta tanto tempo planejando cada detalhe, se no fim das contas a gente sabe que os planos sempre vão enfrentar obstáculos e sair um pouco do trilho? Essa é a grande provocação que vai guiar a nossa conversa de hoje. É um prazer enorme ter a nossa comunidade aqui para desbravar esse conteúdo. A ideia hoje é apresentar os conceitos centrais da nossa fonte de uma forma bem acolhedora e que com certeza vai inspirar a curiosidade de vocês. Então, se já estão empolgados com o tema, por favor, deixem aquele curtir aqui na nossa apresentação. Isso apoia demais o nosso formato de aprendizado estruturado. O nosso roteiro de hoje está bem direto ao ponto. Vamos passar por 4 etapas. Primeiro, vamos entender o valor do planejamento. Depois, vamos destrinchar o framework Decide. Em seguida, olharemos para as questões práticas e éticas. E a gente fecha falando sobre a apresentação dos resultados. Então vamos lá, começando pela nossa fase 1, o valor do planejamento. Por que planos estruturados são, de fato, a grande fundação da pesquisa em UX? A verdade é que trabalhar sem um sistema definido em UX é quase como entrar no modo vida louca, sabe? A gente desenha umas telas, testa na sorte e torce para dar certo, sem saber exatamente o que medir, mas o material original traz uma sacada brilhante nesta citação. O planejamento funciona como uma verdadeira ferramenta de diagnóstico. É a nossa linha de base. Sem essa bússola, fica literalmente impossível saber se a gente está falhando catastroficamente ou se estamos no caminho do sucesso. A gente precisa dessa régua. O que nos leva à fase 2 da nossa análise, o famoso Framework Decide, a espinha dorsal do design de interação. Para quem não conhece, o Decide é um método de avaliação super rigoroso estabelecido naquele livro clássico de design de interface dos autores Preece, Rogers e Sharp. A grande vantagem desse framework é que ele tira as equipes daquela zona de conforto. Ele empurra a gente para além dos testes mais superficiais e exige uma análise muito mais sistemática antes de levarmos qualquer pergunta ao nosso público. O nome Decide, na verdade, é um acrônimo em inglês para esses 6 passos. Determine, Explore, Choose, Identify, Decide e Evaluate. Mas um detalhe importantíssimo aqui. Isso não é só um checklist burocrático e linear para você ir marcando um X, tá? É um autêntico processo de pensamento profundo que vai orientar toda a sua pesquisa, de ponta a ponta. Dando uma olhada rápida nas 3 primeiras letras para entender o fluxo inicial, a coisa funciona assim. Primeiro, a gente determina as nossas grandes metas. Depois, exploramos com lupa as hipóteses e questões pendentes. E só então, no Choose, é que chega o momento de escolher os métodos. A nossa fonte até recomenda referências excelentes para isso, como o livro de Métodos Universais de Design, que tem mais de 100 dinâmicas diferentes para investigar cada fase específica de um produto. Avançando para a fase 3, questões práticas e éticas. É aqui que a gente navega pela logística e pelas obrigações morais da pesquisa. Quando o trabalho puramente teórico toca ao mundo real, surge um contraste super interessante no framework. A etapa Identify cuida da logística pura e simples. Qual ferramenta de agendamento vamos usar? O equipamento tem bateria e espaço em disco? Em contrapartida, o D de Decide foca na balança ética e moral do contato humano. É a hora de olhar para a necessidade vital de pedir consentimento, ser transparente com o armazenamento de gravações e honrar rigorosamente as políticas de dados. E falando nessas questões práticas, tem um alerta gravíssimo no material original sobre o recrutamento. Nunca, sério, sob nenhuma hipótese, um contato pessoal, tipo o número do WhatsApp da própria equipe, deve ser usado. Fazer isso abre as portas para dores de cabeça gigantescas com a privacidade lá na frente. A regra de ouro é: usem estritamente contas de e-mail institucionais e ferramentas corporativas de agendamento, sem exceções. Ainda nessa fronteira de falar com os usuários, a gente esbarra num dilema bem atual: dar ou não dar recompensas pesadas. Olha, distribuir vouchers muito caros ou brindes diretos costuma distorcer o comportamento na pesquisa. A pessoa acaba fazendo o teste correndo só para pegar o prêmio, sabe? É muito mais rico buscar um engajamento genuíno através do próprio ecossistema do produto, talvez oferecendo algo como pontos na plataforma. Isso geralmente rende informações muito mais válidas e sinceras. Além disso, a base ética obriga a ter uma transparência absoluta logo nos primeiros minutos de conversa. É imperativo comunicar de um jeito tranquilizador se vai haver uso de câmera, se uma inteligência artificial vai transcrever o áudio e, principalmente, garantir que esses dados têm data marcada para serem deletados do sistema. Lembre-se sempre de que confiança não se compra, se constrói. E assim chegamos na fase 4,
A apresentação dos resultados. É o momento de compilar os dados e fechar o ciclo. Na etapa final, a letra E, de Evaluate, a gente precisa lidar com uma realidade inegável sobre a nossa taxa de sucesso. Existe um clássico funil de pesquisa e precisamos alinhar nossas expectativas com ele. A gente dispara centenas de convites, aí uma pequena fração marca na agenda e um grupo menor ainda realmente aparece no dia do teste para conversar. Prever essa perda natural no volume é absolutamente essencial para a gente não se frustrar e conseguir manter o projeto dentro do prazo. Depois de lidar com as faltas e finalmente concluir as entrevistas, vem o desafio da tabulação. Uma técnica poderosa que o método destaca é a clusterização de dados qualitativos. Basicamente, a gente pega aquelas diversas falas soltas e agrupa sistematicamente para evidenciar padrões de problemas de alta, média e baixa frequência. E quando a gente monta isso em painéis dinâmicos, tipo num Power BI, facilita absurdamente a leitura de impacto pela alta gestão. Fica visual e claro. Então, no fim do dia, o verdadeiro propósito de aplicar um esforço monumental como o Framework Decide é garantir o sucesso no famoso handoff, a passagem de bastão. Um projeto de pesquisa não existe para ficar engavetado numa apresentação bonita. O grande objetivo dele é transferir um conhecimento claro, embasado e digerível para orientar os desenvolvedores na construção de uma solução que seja incrivelmente melhor para o usuário. Diante de tudo isso que a gente explorou juntos aqui, eu quero deixar uma grande reflexão final. Considerando o quanto é eficaz medir erros e acertos de forma tão milimétrica, quão intencionalmente estruturadas estão as decisões que a gente toma na nossa própria rotina. O quanto dos problemas do nosso dia a dia se beneficiaria imensamente se aplicássemos uma engenharia de planejamento apurada como essa. Fica aí a provocação para a gente levar para o trabalho amanhã. E nós chegamos ao final dessa nossa jornada super envolvente pela arquitetura de avaliação em UX. Para garantir que esse aprendizado acolhedor e profundo continue, a chamada é clara. Não deixem de se inscrever agora no canal do YouTube no @jabsilvauch. Além disso, tem muito material riquíssimo e aulas fantásticas esperando por vocês lá no meu site para quem quer aprender e se aprofundar. Anotem aí jeffersonalex.com.br. E para a gente continuar trocando experiências de mercado sobre pesquisa e design, se conectem comigo no LinkedIn, é só procurar pela extensão /in/jeffersonalex. Pessoal, um grande abraço, muitíssimo obrigado pelo tempo valioso de hoje e até a nossa próxima explicação.